Mensagens do Evangelho. A prática bíblica para cristãos congregados para adoração e ministério. Além de estar congregada para o nome do Senhor Jesus Cristo, aprendemos também do Novo Testamento que a igreja no princípio se reunia para 4 objetivos principais. Lá vemos que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão, e nas orações. Atos capítulo 2, verso 42. Estas são as mesmas razões pelas quais a igreja hoje deveria se reunir. Podemos chamá-las de 4 âncoras da vida em assembleia. Primeiramente, a igreja no princípio se reunia para o aprendizado da doutrina dos apóstolos. Também precisamos de reuniões específicas para o aprendizado da verdade das Escrituras. Porém, muitos cristãos não dão a devida importância à doutrina. Para muitos, parece que, contanto que estejamos juntos e tenhamos amor pelo Senhor, o que cada um professa em termos de doutrina não é muito importante. O ensino bíblico nas denominações geralmente reflete uma atitude assim. O foco da maioria dos sermões costuma ficar em algum detalhe prático da vida cristã. A consequência disso é que as pessoas não se firmam na verdade. Muitos cristãos amados passam a vida inteira, levado em roda por todo o vento de doutrina, que vem a cruzar seu caminho. Efésios capítulo 4, verso 14. Como acontecia com a igreja no princípio, precisamos de reuniões que sejam lideradas pelo Espírito, nas quais 2 ou 3 possam se dirigir aos santos com uma palavra de exortação ou com a apresentação da verdade. Paulo disse: falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E o espírito dos profetas estejam sujeitos aos profetas. 1 Coríntios capítulo 14, verso 29 a 32. Além disso, a leitura bíblica, quando a Bíblia é lida e os irmãos têm a oportunidade de discorrer sobre uma passagem para a edificação da Assembleia, também é uma forma viável de se comunicar a verdade aos santos. Esta era a prática dos irmãos no princípio da igreja, quando se reuniam para a leitura das Escrituras. A exortação de Paulo a Timóteo foi: persiste em ler, literalmente, persiste nas leituras, exortar e ensinar. 1 Timóteo capítulo 4, verso 13. A leitura da qual Paulo falava não era o estudo pessoal da Bíblia, mas a leitura pública das Escrituras a outros. O fato de exortação e ensino estarem associados à leitura das Escrituras naturalmente sugere que existia oportunidade para aqueles que, como Timóteo, estavam capacitados a comentar as passagens lidas, para a edificação aos demais. Estes são elementos básicos de uma reunião de leitura. É a maneira que Deus determinou para os cristãos permanecerem fundamentados na verdade. No princípio, a igreja também se reunia para comunhão cristã. Muitos cristãos enxergam a comunhão como nada além de se encontrarem com outros cristãos para recreação e atividades esportivas. Não há nada de errado com a recreação, mas a comunhão cristã é a comunhão nas coisas cristãs. Trata-se de comunhão nas coisas divinas, que temos em comum com todos os membros do corpo de Cristo. No princípio da igreja, não há dúvida de que isso ocorria quando eles estavam juntos para o aprendizado da doutrina dos apóstolos, pois no próprio versículo este aprendizado está intimamente conectado à comunhão. Todavia, não deveríamos limitar a comunhão com outros crentes apenas quando estamos reunidos para o aprendizado da verdade. Precisamos também visitar uns aos outros. Além destas atividades, a igreja no princípio também se reunia para o partir do pão. Depois que a igreja foi estabelecida a cada primeiro dia da semana, o dia do Senhor, eles se reuniam para partir o pão. Atos capítulo 20, verso 7. Este é um privilégio do qual nós também desfrutamos, já que o Senhor pediu: fazei isto em memória de mim. Lucas capítulo 22, verso 19. Todavia, esta é mais uma prática que aparentemente não é muito importante para os cristãos hoje, já que a maioria dos grupos cristãos celebra a ceia do Senhor uma vez por mês ou a cada 3 meses.
A maneira como ela é celebrada também chega a ter apenas uma vaga semelhança com o que encontramos nas Escrituras. Mesmo quando é celebrada, a ceia costuma durar poucos minutos e é encaixada no culto da igreja. Ela costuma também ser celebrada entre crentes e incrédulos misturados, embora o Senhor, ao instituir a ceia, indicou que apenas os verdadeiros crentes deveriam partir o pão em sua memória. João capítulo 13, verso 30, Lucas capítulo 22, verso 19, 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 ao 26. Ele deseja que aqueles que ele redimiu separem um tempo para se ocupar com sua pessoa, para apreciarem o imenso custo que teve a sua redenção. Não gostaríamos de ser dogmáticos a respeito, mas tudo indica que quando o Senhor instituiu a ceia, foi um momento separado especificamente para aquele objetivo. Lucas capítulo 22, verso 14. Finalmente, eles se reuniam regularmente para as orações. Atos capítulo 4, verso 23 ao 31, capítulo 12, verso 12 ao 17. No idioma original, a expressão as orações indica que eles separavam ocasiões específicas para estarem juntos com este objetivo. Portanto, a igreja no princípio promovia reuniões de oração, quando podia expressar publicamente sua dependência do Senhor quanto às suas necessidades. Mais uma vez, isto é algo que infelizmente hoje faz falta na igreja. Muitos grupos de cristãos promovem apenas cultos denominacionais. Uma reunião de oração no meio da semana é uma prática que desapareceu em muitos lugares. E aqueles que mantêm reuniões de oração geralmente não contam com uma grande frequência. Isso tão somente prova que os cristãos atualmente não consideram as reuniões de oração importantes. Todavia, o Senhor gostaria que o seu povo se reunisse regularmente para as orações. Estes são os principais tipos de reuniões que ocupavam a igreja no princípio, quando esta estava reunida, e são as mesmas que precisamos ter hoje. Elas são essenciais para a saúde espiritual da Assembleia, e é por esta razão que Deus deixou um registro delas para nós em Sua palavra. A doutrina dos apóstolos forma a nossa comunhão, o partir do pão, expressa essa comunhão e as orações as mantêm. Estas 4 coisas têm sido chamadas de 4 âncoras da vida em Assembleia. Existe outro tipo de reunião da Assembleia, que é indicada nas Escrituras, a reunião para a disciplina, mas ela tem um caráter diferente. 1 Coríntios capítulo 5, verso 4 ao 5. Tendo estas 4 coisas básicas em mente, voltamos a perguntar: acaso precisamos de algum acessório extra? Dentre os muito encontrados hoje na cristandade, para colocar em prática estas coisas tão simples? Não, a igreja no princípio não precisava de acessórios, tampouco nós precisamos deles. Então, por que não voltar simplesmente ao puro e simples cristianismo que encontramos na Bíblia, a fim de descobrirmos a bênção que é procedermos assim?